Vocês conhecem aquele comentarista político William Vac, da CNN, que também fez parte da Globo? Então, ele tá meio surtado com o Lula porque o Lula calou a boca do William Vac, como também de muitos integrantes da oposição, com a posição do Lula sobre a entrada da Venezuela nos BRICS. O Maduro foi vetado, deu um chilique danado, atacou o Celso Amorim. E aí vem o William Vac falando que a diplomacia brasileira é uma diplomacia submissa porque não está respondendo à altura do que a Venezuela fez com o Brasil. Mas que tipo de resposta o William Vac queria? E o William Vac não percebeu que o ataque do Maduro não foi ao Lula, foi ao Celso Amorim, porque o Maduro vai precisar do Lula. O Trump tentou derrubar o Maduro e não conseguiu. O Bolsonaro fez pressão para derrubar o Maduro e também não conseguiu. Então o Lula vai por uma outra linha, uma linha correta. É que esses caras, eles querem um machão, querem um Rambo, mas não é assim que funciona. Porque o Brasil só tende a perder caso o Maduro corte relações com o nosso país. Aumento do fluxo migratório, problemas sociais e políticos aqui dentro. A posição do Lula com relação ao Maduro é irretocável. A posição de William Vac com relação ao Lula, falsa e muito mentirosa. O que você acha do William Vac? Coloque aqui o que você considera desse comentarista político, o que você achou da posição do Lula sobre vetar a Venezuela nos BRICS. E o que você acha do Nicolás Maduro? É um ditador? Gostou que o Lula silenciou a oposição e o William Vac? Então, like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Nicolás Maduro, ele tá dando chilicotes porque o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. O veto que partiu do Lula, uma atitude correta e irretocável do presidente brasileiro, atuando na diplomacia. E aí o Maduro começou a dar chilique, falou que iria retirar o embaixador da Venezuela aqui do Brasil, e ele fez, chamou para consulta, o que é uma sinalização de incômodo, e atacou o Celso Amorim, falando que o Celso Amorim, que é o assessor especial do Lula, era um emissário dos interesses imperialistas americanos, né? Aquela bobagem toda que muitas pessoas gostam de falar, até disseram que o Lula era um embaixador do imperialismo americano. E aí vem o William Vac e começa a falar o seguinte, que o Lula usou lá até um provérbio espanhol para querer mostrar que é inteligente, que é erudito, e era absolutamente nada porque é um tolo. Não soube entender o que está acontecendo e a fala do Maduro. O Maduro atacou o Celso Amorim, ou o governo venezuelano atacou o Celso Amorim e pediu a volta do embaixador. E na opinião do Celso Amorim, a diplomacia brasileira ela foi muito submissa, porque Lula e seu partido apoiam o ditador Maduro e a situação atual da Venezuela. Mentira, falso. O PT pode ter reconhecido a vitória de Maduro. Lula não. Lula não reconheceu, tanto que vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, justamente por não reconhecer a vitória de Maduro. Então o que o William Vac está fazendo? Ou é ignorância ou é malcratismo. Aí você pode colocar nos comentários o que você acha da posição do William Vac. Ignorância ou malcratismo? Mas ele queria o quê? Uma resposta enérgica? Uma resposta forte? Uma resposta dura? O que o Brasil ganharia com isso? Ganharia absolutamente nada. Muitos cobram essa posição no Brasil. Não, nós temos que ser duros com Maduro. Nós temos que ser enérgicos. O Bolsonaro foi. O Bolsonaro proibiu Maduro de entrar no Brasil. O que resolveu? Nada. Trump tentou derrubar Maduro, fez pressão para a queda de Maduro. O que aconteceu? Nada também. Se essas posições não deram certo, por que o Brasil deveria ter, ou Lula deveria ter essa mesma posição? Não faz. Não faz sentido e Lula não segue essa linha corretamente. Porque entrar num conflito desse tipo, esse conflito diplomático com a Venezuela, a ponto de cortar relações, só traria malefícios para nós. Só malefícios. Porque o Brasil perderia a condição de mediar o conflito interno da Venezuela. E hoje nós somos o único país que tem essa possibilidade. Se a Venezuela romper as relações com o Brasil e o país entrar numa crise pior do que está hoje, o Brasil não consegue mediar. E o problema da Venezuela é um problema nosso também. Muito nosso, por conta do fluxo migratório. Segundo informações do Globo, em 2023 nós tínhamos 500 mil venezuelanos imigrantes que vieram para o Brasil. São pessoas que estão sendo afetadas pela crise econômica, pessoas inclusive com diploma de nível universitário, que vêm para cá
porque o país está em crise. Se essa crise aumentar, o fluxo migratório também aumenta. O Brasil é o terceiro país da América Latina que mais recebe venezuelanos, ficando atrás da Colômbia e do Peru. A Colômbia tem 2 milhões e 800, segundo dados da BBC. O Peru tem um pouco mais de 1 milhão e o Brasil tem 500 mil. Muito por conta da barreira da língua. Mas são pessoas que vêm para cá. Onde eles vão arrumar emprego? Não vão. Cria-se um problema social aqui. Um problema econômico, um problema social e também um problema político. Por quê? Você aumenta a quantidade de pessoas da Venezuela vindo para cá. São pessoas que vão ter dificuldades de se alocar no mercado de trabalho, porque mesmo que elas tenham ensino superior, existe um preconceito com imigrante, existe um preconceito com refugiado, existe um preconceito com venezuelanos, e eles vão se alocar onde? Começam problemas urbanos, problemas sociais, problemas econômicos, porque nós temos que proteger essas pessoas em situação vulnerável, e aí preconceitos, fomento à extrema-direita, porque a gente sabe que a extrema-direita detesta os imigrantes. Então o que o Lula pode fazer? O que ele fez de um modo correto. Maduro, quero as atas. Não apresentou? Tá bom. Ah, o Lula foi feito de bobo, Maduro tá enganando e tal. Quer entrar no BRIC? Não vai. Não vai entrar nos BRICS. Por quê? Porque você não apresentou as atas, nós não reconhecemos o seu governo e você pode chilicar à vontade. China tá querendo te apoiar? Tá bom. Rússia tá querendo te apoiar? Tá bom. Eu veto. Eu veto. Eu vetei. E aí, o que aconteceu? Não entrou. Irretocável a posição do Lula. Irretocável. Vai chilicar? Pedimos. Não reconhecemos você. Não teve alarde, não teve estardalhaço, não teve pantomima, só na diplomacia. E pode chiar à vontade, Maduro, porque o que o William Vac não percebeu foi que o Maduro, ele tem medo do Lula. Porque Maduro sabe muito bem que ele vai precisar do Lula e vai precisar do Brasil para resolver o conflito interno. O ataque de Maduro foi a Amorim, e não a Lula. Isso que o William Vac não consegue perceber. Ele não percebeu isso. E o Maduro sabe muito bem que o veto à entrada da Venezuela nos BRICS veio do Lula, veio do Planalto, mas ele não atacou. Ele atacou o Amorim, preservando o Lula, porque ele sabe que vai precisar do Lula. Então isso é uma situação que demonstra força do presidente brasileiro, que cala a oposição, cala esses comentaristas políticos tolos e no fim das contas Maduro ajuda Lula. Porque uma das principais reclamações que Lula recebe é o alinhamento a ditaduras. Lula prega a soberania dos povos. Ele não quer intervir diretamente em um determinado país. Não faz parte do que ele acredita como sendo diplomacia ou como política internacional. Mas o Maduro, ao ter esse tipo de posição chiliquenta, extremista, faz com que Lula se distancie de uma ditadura, calando a oposição que critica o quê? Critica fatos do passado do Lula. Mas os fatos presentes e do futuro, quem critica acaba passando vergonha, como no caso o William Vac, que falou uma enorme de uma groselha, uma enorme de uma besteira. Posição de Lula irretocável com relação à Venezuela. Agora, dos outros, aí é só rir da cara deles, né?